Bom, gente, e só para a gente terminar fazendo um comentário a parte de DPJ, essa previsão do grupo econômico ou não, da DPJ nele, é sempre uma situação que provocou, assim, bastante discussão perante os nossos tribunais superiores, tá? Inclusive, eu coloquei aqui para vocês o informativo do STJ, que ele é muito mais direito tributário do que propriamente direito empresarial, mas é para vocês perceberem o quanto isso sempre é muito controvertido. Mas, como eu disse, né, a previsão também lá que acabamos de ver do parágrafo 4º do artigo 50 é sobre medida provisória. Vamos ver como é que isso se desenrola a partir daqui. Porque o STJ ele já tinha esse informativo 648, ele já tinha essa posição pelo informativo 648. É prescindível o incidente de DPJ para o redirecionamento da execução fiscal na associação de empresas com a configuração de grupo econômico de fato e em confusão patrimonial. Então, muitas vezes, e aí você tem que analisar as duas coisas aí do lado oposto da balança, né? Quando você tem a formação de um grupo econômico realmente para burlar algum tipo de legislação, principalmente a legislação trabalhista, principalmente a legislação tributária, ou quando de fato existe um grupo econômico, mas você tem ali certa independência entre as empresas. Mas, como eu disse, atualmente, esse aqui é o informativo do STJ, principalmente na coisa da execução fiscal, né? Então isso é muito mais direito tributário, como eu disse anteriormente, mas eu achei importante a gente falar. E vamos ver como é que essa medida provisória ela se desenrola daqui para frente, né? Cenas do próximo capítulo. Bom, deixando o que é de medida provisória de lado, a gente vai, eu convido vocês agora, e foi o que eu havia me comprometido, para a gente fazer uma revisão, gente, de todos os artigos de limitada. Vejam, eu não consigo fazer isso na parte de sociedade anônima. Não é que eu não consigo, acho que nenhum professor consegue fazer isso, né? Tem uma faculdade aqui que eu leciono, só para vocês perceberem a complexidade do que estamos falando, o tamanho do que estamos falando. Que uma das disciplinas de empresarial é limitada e anônima. É isso a disciplina do semestre. E mesmo assim a gente não consegue esgotar a lei das SA. Mas como eu disse a vocês, eu vou dizer como vocês vão estudá-la. Antes de chegar lá, aí sim eu vou dar um direcionamento a vocês desses dispositivos das limitadas. Vamos aqui no mesmo ritmo, que a gente vai traçar um mapa agora de como você deve parar depois para estudar. Tem, acho que dois textos em anexo a essa aula. Eu pedi às meninas para disponibilizarem para vocês, que são dois textos assim de resumo, tá? Para ajudá-los na preparação. Resumos assim pontuais, né? Não é um livro, obviamente, mas na forma de vocês se guiarem, tanto da parte limitada quanto da parte das outras sociedades que acabamos de ver. Então, eu vou pegar aqui o meu Vademecum e eu sugiro que vocês façam o mesmo para que a gente ande aqui pelos artigos das sociedades limitadas e eu digo a vocês, a gente trace um mapa de como vocês devem estudar. Primeiro, o nosso legislador começa com a parte das disposições preliminares. Eu já disse a vocês a importância do 1052. O 1054, ele deixa claro que ela se forma a partir de contrato social, mas eu já havia explicado isso. E agora eu quero chamar a atenção para o 1053 e o parágrafo único. Gente, o que é que o nosso legislador fez? Ele pensou assim: a limitada tem 40 e poucos artigos, mas eu acho que ainda não é suficiente para ela. Então, por isso, de maneira subsidiária, automática, ela deve se utilizar dos artigos das sociedades simples. De maneira supletiva, ela deve se utilizar dos artigos da lei das sociedades anônimas. Como é que eles tentam pegar vocês numa prova e vocês não podem perder-se nisso? Eles tentam confundir aqui, colocar subsidiária aqui em cima e supletivamente aqui em cima. Não. Subsidiariamente quer dizer automaticamente. Supletivamente tem que haver previsão específica no contrato social. Eu disse aqui várias vezes esse negócio da aplicação de normas subsidiárias. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Essa parte aqui, a gente não vai falar. Essa última parte delimitada. Por quê? Porque essa parte aqui, artigos 1085 a 1087, constituem justamente utilização supletiva dos artigos das sociedades simples. Isso é o que a gente viu na aula passada, sobre o fim da sociedade ou saída de um sócio. Então, aqui está tipicamente uma situação, mas se aplica o tempo inteiro dispositivos das simples. Tá certo? Depois, no caso da limitada, pegando a nossa canetinha, cadê? No caso da limitada,
ela é constituída a partir de cotas, como já havíamos falado. Artigo 1055, ele diz isso. Gente, e como é que eu posso fazer parte de uma limitada, hein? Um amigo meu me chama para a gente fazer uma sociedade. Eu tenho vontade, mas não tenho dinheiro. Como é que eu posso entrar? Professora, fica meio difícil, né? Mas eu posso entrar com bens. Tá certo? Preste atenção aqui no que diz o parágrafo 2º. Eu não posso entrar com apenas serviços. Quer seja na limitada, quer seja na nona. Eu não posso entrar com o que a gente chama de know-how. Gente, isso é facilmente burlável. Por isso, se você conhecer alguém nessa condição, isso é facilmente burlável. Mas para efeito de prova, tem que ser com dinheiro ou com bens. Eu não preciso dizer a vocês que em cada bloco de artigos seria realmente interessante que vocês fizessem a leitura de tudo. Mas o que eu pretendo aqui é falar do mais importante de cada bloco de artigos. E aqui eu vou para o 1057 agora, e o seu parágrafo único, que fala de cessão de cotas, tá? É o que temos no 1057 e o seu parágrafo único. Eu tenho uma sociedade entre A, B e C. Eles já são sócios. A cessão de cotas entre sócios, ela é livre. Se A quiser ceder suas cotas para B de maneira gratuita ou onerosa, a cessão ela é livre. Agora, para ceder para D, que é um terceiro, e vai mudar a cara da sociedade, nesse caso, tem que haver a concordância de 3/4 do capital social. Gente, aqui eu quero te chamar a atenção para o seguinte. Uma coisa que eu já falei para vocês na aula passada. Infelizmente, e principalmente quando você pega essas bancas que são mais literais, mas todas elas acabam fazendo isso. Infelizmente, as bancas elas vêm cobrando quórum. Isso é péssimo, porque quórum é decoreba. E eu lhe sugeri na aula passada que você fosse fazendo um esqueminha no seu caderno com os quórums. Então, algumas observações. Primeiro, nesses 2 resumos que eu mandei, na parte final eu já coloquei os quórums. Tá? Bem facilzinho para você. Só dei importância lá ao direito empresarial. Mas, além disso, você precisa ficar atento ao seguinte. A gente está aqui dentro das chamadas, a grande parte das normas do direito societário, do direito empresarial como um todo, são normas dispositivas. As partes podem dispor em sentido ao contrário. Isso aqui é contrato, gente, feito é o direito civil. Só que os contratos civis, eles são bilaterais, né? As partes têm finalidades opostas. Aqui o contrato social ele é plurilateral. As partes têm a mesma finalidade. Então, observa o que diz o comecinho do artigo 1057, na omissão do contrato. Além disso, você tem que ficar atento nas questões da prova, que o contrato pode ter previsão em sentido diverso ao que está no Código. Agora, se o contrato silenciar, eu aplico o Código Civil, certo? E lembrando algo que eu disse na aula passada também, quando eu falo em cotas, quando eu falo em ações, via de regra é pelo número de participação do capital social e não pelo número de pessoas, pelo menos em regra. Outro artigo importante é o artigo 1058. Esse artigo 1058 eu já lhe expliquei. Professora, já lhe expliquei hoje, no começo de limitada. É quando o sócio não integraliza suas cotas. É o sócio remisso. A gente falou dele, lembra do exemplo lá de João, que não integralizou os R$ 20. Também é importante dizer. Seguindo o nosso código, nós temos os órgãos da limitada. Nós temos a administração e nós temos conselho fiscal. Então, vamos falar dos dois. A administração é um órgão de existência obrigatória. Você não vai ter nenhuma sociedade sem administração. Conselho fiscal é um órgão de existência opcional. Na verdade, gente, quase não existe conselho fiscal. Só em grandes sociedades, tá? Até porque vai ser um órgão remunerado e tudo mais. Bom, tanto um quanto o outro podem ser compostos por sócios ou não sócios. Tanto um quanto o outro. Sócios ou não sócios. Agora tem uma diferençazinha. A administração, ela pode ser exercida, cadê canetinha? Vem aqui. A administração, ela pode ser exercida por uma ou mais pessoas, sócios ou não, mas pode ser um órgão unitário.
Ao passo que, pelo artigo 1066, o Conselho Fiscal vai ser composto de, no mínimo, 3 membros, 3 ou mais pessoas. Dessa maneira, eu posso dizer que o Conselho Fiscal ele é sempre um órgão coletivo, enquanto que a administração não, pode ser individual. O Conselho Fiscal tem por função precípua fiscalizar, principalmente o que está sendo feito na administração. Mas, além disso, eu digo para você analisar a previsão do artigo 1069, que esse artigo ele tem as funções previstas em lei do Conselho Fiscal. Tá certo? É a parte mais importante sobre o Conselho Fiscal. Da parte de administração, eu digo a você que vai estar lá entre os nossos quórums, o artigo 1061 é para você memorizar. É decorar mesmo, tá certo, gente? A gente fica botando esses nomezinhos bonitinhos, né, pedagogicamente falando, mas é quórum, tá? E o que é quórum, realmente, eu não tenho, assim, a gente já falou, né? Quórum é você pegar e decorar. Então, nós temos quórum no 1061, nós temos quórum no 1063. De constituição, de desconstituição de administrador, então vale a pena a memorização. Mas, como eu disse, eu já fiz isso para você, tá certo? Só da importância à professora, ao povo do direito empresarial. Seguindo adiante, gente, vou repetir aqui o que eu já disse. O nosso objetivo aqui é desenhar como você deve estudar, né? Como você deve seguir nessa parte delimitada. Eu não preciso dizer a você, deixa eu só fazer assim, a gente vai copiando aos poucos. Eu não preciso dizer a você que quanto mais artigos você fizer a leitura, melhor preparado você estará. Mas, pelo menos, eu estou te dizendo aqueles que você não pode deixar de ver de maneira alguma. A vida em sociedade, ela precisa ser deliberada. Se você quer fazer o que quiser, bem lhe dar na telha, você não pode constituir uma sociedade. É que nem aquelas pessoas que são extremamente intolerantes, que não gostam de zoada, que não gostam de criança, e vão morar num condomínio grande, né? Fazendo a comparação a grosso modo. Se você é muito intolerante a zoada, a outras pessoas e tudo mais, vai morar numa casa. Para quem vai morar em condomínio? Aqui é a mesma coisa de sociedade. Se você quer fazer o que você quer, vai ter uma empresa individual, tá? Porque a vida em sociedade ela precisa ser resolvida, ela precisa ser deliberada. E aqui, vamos te dar o direcionamento. As matérias principais que precisam ser deliberadas já estão descritas pelo nosso legislador no artigo 1071. Gente, aqui nessa parte, a gente tem um artigo para você tentar memorizar. Tem uma expressão aqui em Pernambuco, não sei se tem nos outros estados também, pelo menos aqui no Nordeste deve ter, que a gente diz que é uma coisa muito cabulosa. Cabulosa é uma coisa chata, tá? E aqui está uma parte muito cabulosa, que são os quórums para você decorar acerca de deliberação. Imagina, cada situação é um quórum diferente, tá certo? Então, dê uma olhadinha aqui nessa parte. Uma coisa que também é importante a gente dizer é que existem duas formas de deliberação. Ou os sócios vão deliberar por reunião, ou os sócios vão deliberar por assembleia. E no mais, gente, tudo que vai estar escrito nesses artigos que aí estão são os procedimentos de reunião, são os procedimentos de assembleia. E aqui vai o seguinte: quando a limitada tiver até 10 sócios, a forma de deliberar é por reunião. Quando ela tiver mais de 10 sócios, a forma de deliberar é por assembleia. Tá? Quaisquer das matérias a serem decididas, se já estiverem decididas por escrito entre as partes, não precisa haver encontro dos sócios. E no mais, dê uma olhadinha nos outros artigos. Por fim, o nosso legislador diz que o capital social ele não vai ser estático. Ou ele pode ser aumentado, ou ele pode ser reduzido. Em ambas as situações, eu preciso colocar isso no contrato social, eu preciso modificar o contrato social. Claro, qualquer modificação na empresa precisa ser modificada no contrato social. Mas, além disso, eu preciso averbar na junta. Claro também, o legislador nem precisava dizer isso. Tá certo? Toda modificação precisa ser averbada. Agora, vejam só. Em relação a credores,
Tem problema aumentar o capital social, gente? Não. Porque se eu aumento o capital social, eu aumento o poder de fogo dos credores. Então, o legislador não se incomoda com isso, não. Ele diz, olha assim, olha, se o capital estiver integralizado, aumente quanto você quiser. É melhor para você, para os credores, para o país, pode aumentar. Agora, para a sociedade diminuir o capital social, aqui é problemático. Porque quando ela reduz, ela atinge o poder de fogo de cobrança dos credores. Por isso, que ela só pode diminuir nas duas estritas hipóteses do artigo 1082. Quando o capital social ele for excessivo ou quando houver perdas irreparáveis. Tá? Bom, gente, então foi isso que eu me dispus a fazer com vocês. Foi fazer esse mapeamento de como estudar limitada. E aí você passar por esses artigos todos. Deixa eu colocar duas coisas para a gente falar de anona. Primeiro, o enunciado da segunda jornada de Direito Comercial, de número 64, que diz: criado o Conselho de Administração da Limitada, não regida supletivamente pela Lei das SA, e caso não haja regramento específico sobre o órgão no contrato, serão aplicadas por analogia às normas da SA. Porque vejam só, explicando o que está aqui. No Código Civil, temos dois órgãos da limitada, administração e conselho fiscal. Não existe conselho de administração, tá certo? Mas, o que é que ele está dizendo aqui? Mesmo nesse caso, o que é que eu lhe disse? Para se utilizar dos artigos da lei das SA, o contrato social tem que prever isso de maneira supletiva. Tem que estar dizendo isso no contrato social. Mas, nesse caso, o Conselho de Justiça Federal disse que é uma exceção. Mesmo que não tenha a previsão específica no contrato social, eu vou me utilizar da lei das SA. Até porque eu tenho que me utilizar de alguma regra. Gente, isso daqui eu fiquei devendo da aula passada, que é da parte de sociedade simples, mas se aplica subsidiariamente à parte delimitada. Por isso que eu disse que iria falar desse recurso especial em algum momento na aula passada. Vejam só. A gente falou de expulsão de sócio, a gente falou de exclusão de sócio, dissolução parcial, né? Só que pelo Código Civil, para você poder excluir sócio, você precisa ter maioria absoluta representada pelas cotas do capital social. Só qual é o problema? E se o sócio a ser excluído for o sócio que tem maioria absoluta? Então, essa previsão do 1004, parágrafo único, e 1030 do Código Civil, tornavam praticamente impossível você expulsar um sócio majoritário. E aí, o que acontecia? E se o sócio majoritário estivesse se utilizando daquela sociedade para lavar dinheiro, para cometer crime, para cometer irregularidade? Então, o Código Civil ele amarrou a expulsão do sócio majoritário. E aí, o STJ, através desse recurso especial, né, de número 1653, está aqui, 421, de Minas Gerais, oriundo de Minas Gerais, ele resolveu essa situação de maneira bastante inteligente, quando ele disse que, se o sócio a ser excluído detém a maioria do capital social da sociedade, a sua exclusão poderá, em tese, se dar por decisão dos sócios restantes, ou seja, por decisão dos minoritários. Frise-se que a interpretação diversa redundaria na impossibilidade de exclusão judicial do cotista majoritário, por mais nocivos que fossem seus atos, aquilo que eu estava dizendo a vocês, né? Nesse caso, que eu fui lendo, mudando a ordem aqui, para chegar nisso aqui, ó. A maioria, nesse caso, vai ser computada excluindo-se o cálculo do sócio que se pretende jubilar. Então, vê, o que é que ele está querendo dizer aqui? Você está querendo tirar um sócio A que tem 80% das cotas. Aí B tem 10, aí C tem 5 e D também tem 5. Se esses dois aqui concordarem com a expulsão, eu tenho a maioria, para que eu possa excluir esse. Pronto. É a forma que isso já estava previsto no enunciado 216 do Conselho de Justiça Federal, mas aí o STJ veio arrematar esse entendimento. Senão, como eu disse, você inviabilizaria a retirada do sócio majoritário. Bom, gente, vamos deixar limitada para lá. Essa parte de sociedade, ela não tem súmulas, tá certo? Diferente de título de crédito, diferente da parte geral, de falência. É uma parte que não tem súmula. Não especificamente, né? A gente tem até umas coisas pegando direito tributário e tudo mais, mas não especificamente pegando empresarial. E para a gente ir encaminhando para o nosso fim de sociedade, a última previsão que temos aqui é SA. Como eu disse a vocês, aqui a gente está diante da lei mais extensa do direito empresarial. Aqui a gente está diante
das companhias, das CIAs, das companhias, que são regidas por uma lei específica, que é a Lei 6.404 de 76. Essa lei ela vem sofrendo alterações paulatinas ao longo dos anos, mas no seu bojo é lá que ela está prevista. Vejam, gente, como eu estava dizendo a vocês, eu garanto para vocês, eu tenho que ser sincera, eu tenho que ser honesta para você ficar tranquilo na sua preparação. Eu garanto que o que cair sobre qualquer outra sociedade que a gente viu até agora, a gente falou. Qualquer outra a gente falou. Não tem como a gente ser pego de surpresa. Espero que você lembre na hora da prova, mas não tem como a gente ser pego de surpresa. Mas SA, se eu gastasse as 8, né, são 8 aulas que a gente tem aqui, para falar só de SA, eu ainda correria o risco de você ser questionado sobre alguma coisa que eu não falei. Então, eu não vou mentir para você. Como é que eu lhe indico que você vai estudar SA? Se você tiver tempo de ir para uma boa doutrina, ótimo. Professora, o que é que você acha de eu sentar lá na minha cama? Cama é um lugar péssimo para estudar, né? Mas cada um tem seu lugar para estudar. O que é que você acha de eu sentar lá e começar a ler os artigos? Não acho que funciona. Está aqui uma parte que eu acho que não funciona ler artigo, porque os artigos são muito técnicos. E a lei é imensa, tá? Sendo muito sincera com você, se é para ler a lei de sociedade anônima, vai ler a Constituição, que é quase do mesmo tamanho. E Constituição você aborda todo o assunto constitucional. Então, o que eu indico é, pega o material que você tem aí, uma doutrina boa. Se não, pega o seu livro de resumo, uma coisa assim, e veja os pontos que vamos delimitar aqui. O que é que eu escolhi esses pontos que aqui estão, né? O que dá para a gente falar e tudo mais. Eu escolhi, gente, com base em provas anteriores, né? Principalmente voltadas para tabelionato, o que é que costuma ser mais cobrado. E aí, faça o seguinte, se você quiser, eu não coloquei esse resumo, mas se você quiser, se você tiver interesse, fala comigo aí pelo Instagram, mande aí um direct para mim, que eu te mando um resumo sobre sociedade limitada. Sobre sociedade anônima, desculpem. Sociedade limitada e sociedade em geral, já mandei. Então, fala aí comigo, é @RenataLimaPereira, que aí eu te mando por lá um resuminho sobre SA, tá? Mas é essa a indicação que eu dou. Não acho que é um tipo societário que dá para você ler, né? Vou deitar e vou ler. É bom, se você tiver problema de insônia, provavelmente seu sono vai chegar nesse momento. Então, vamos falar aqui de sociedade anônima? Vamos lá. Bom, gente, ela é uma sociedade que já falamos aqui, lá naquela parte de classificação, que ela é sempre empresária. Eu já expliquei isso aqui para você, mas deixa eu arrematar, para que não reste dúvida. Ela é sempre empresária, né? Independente do seu objeto social, não tem exceção. Vamos lembrar, né, que a limitada se utiliza dela de forma supletiva, a comandita por ações se utiliza também dela, então é uma sociedade que irradia para outras sociedades. Na época que eu estudei, assim, lá na faculdade, havia uma exigência mínima que você tivesse 7 acionistas para a composição do SA. Isso foi muito forte aqui no país, por isso eu sempre gosto de falar. Isso foi revogado há muitos anos, mas se você estudou há muitos anos e está voltando agora, não existe mais essa exigência. Na teoria, para efeito de prova, eu preciso de 2 pessoas para compor um SA. Mas na prática, gente, o que é que acontece? Ela é, deixa eu anotar aqui, já que eu vou falar disso, ela é também um tipo societário onde os sócios respondem sem afetar, né, pelo menos como regra, o patrimônio particular. A responsabilidade dos sócios é limitada. Mas por que eu tenho muito mais? Eu tenho 10 vezes mais limitada do que a anônima. Primeiro, pela complexidade da anônima. A anônima é complexa para o advogado, quanto mais para a pessoa que vai constituir uma empresa. Depois, porque no fim das contas, a maioria das empresas desse país são pequenas empresas. E as pequenas empresas não podem ser constituídas sob a forma de SA. É previsão específica da lei complementar das pequenas empresas, a Lei 123, tá? De 2006. Então, no fim das contas, acontece que na prática, ela costuma ser voltada a grandes empreendimentos. Ah, professora, mas tem algum artigo na lei que diz assim, a sociedade anônima, a companhia, só pode ser constituída a partir de 5 milhões, 10 milhões. Não, não tem não. Não tem não. Mas na prática, o que acontece? Até porque ela não pode ser constituída sob a forma de pequena empresa. E como a gente viu, a empresa de pequeno porte, ela tem um faturamento bruto anual de até 4,8 milhões. Né? Então, realmente, ela costuma ser voltada para grandes empreendimentos e pela sua complexidade, ninguém começa um negócio com a sociedade anônima. Via de regra, você começa com a limitada.
né? E aí, se o negócio explode, se o negócio está certo, a gente falou aqui que pode-se pedir a transformação para SA, né? Falamos de transformação. Outra coisa, ela vai ser constituída a partir de um estatuto. Ela é estatutária. Estatutário institucional. Professora, então ela não tem contrato social, não é isso? É exatamente isso. Ela não tem contrato social, gente. Ela precisa ser registrada na junta. Não tem diferença com isso daqui. Por quê? Toda e qualquer sociedade não tem outra maneira de ela adquirir personalidade, senão pelo registro perante a junta comercial, mas ela vai ser constituída a partir de estatuto. E como a gente está quase se despedindo de sociedade, falamos de várias classificações de sociedades, né? Várias. E aqui a gente vai com a última. Me diga uma coisa, para você fazer parte de uma SA, principalmente uma SA aberta, que daqui a pouco a gente vai lembrar o que é que você precisa ter? Se você pretende hoje investir em ações da Oi, investir em ações da Casas Bahia, o que é que você precisa ter? Dinheiro. Ninguém pergunta de onde você é. Né? O princípio do direito tributário, pecúnia non olet, o dinheiro não tem cheiro. Então, a última classificação que vamos ficar aqui é que era a sociedade de capital. O que interessa, gente, é você ter dinheiro para nela ingressar. Só para você ficar com a classificação completa das sociedades, as sociedades de capital, elas são opostas às sociedades de pessoas, onde as qualificações pessoais constituem o elemento mais importante. Por exemplo, a sociedade de advogados, ela é tipicamente uma sociedade de pessoas. Eu chamo Pedro para ser meu sócio. Aí ele diz, tudo bem, professora, vamos lá, vamos fazer isso e tal. Aí no dia que a gente vai formalizar a sociedade, ele manda a Maria. Não, peraí, eu quis fazer uma sociedade com Pedro. Porque os elementos pessoais, a qualificação profissional de Pedro é o que me interessa. Então, a gente fica com essa última classificação. Agora, gente, apesar dos sócios terem responsabilidade limitada, tal qual se dava na limitada, aqui a gente tem uma diferença básica entre eles. Além dela ser constituída por ações, a outra ser constituída por cotas. Lá a gente disse que os sócios respondem de maneira solidária pela integralização do capital social. Não foi o que dissemos? A professora está falando baixo, mas eu já expliquei o porquê, né? Normalmente eu tenho uma voz um pouco mais estridente. Você vai dizer, professora, eu estou agradecendo, porque sua voz estridente não está nos meus ouvidos. Bom, se você, por exemplo, como a gente estava falando há pouco, você investe em ações na Casas Bahia. Eu pergunto a você, quantos sócios você tem? Você tem como me responder, gente? Essa resposta é absolutamente impossível. Por quê? Porque cada um por si na sociedade anônima. Então, o que é que eu quero dizer? Eles respondem de maneira limitada e eles respondem de maneira individual. Cada um por sua parte. Se eu tenho 3% de ações no SA, eu vou ter 3% dos ganhos, eu vou ter 3% das perdas. Eu não tenho como me solidarizar com quem eu nem sequer conheço. Tá certo? Então, preste atenção que isso é muito objeto de prova. Na limitada e na anônima, em ambas, os sócios respondem de maneira limitada. Mas lá eles vão responder solidariamente pela integralização do capital social. Aqui é cada um por si, Deus por todos. E só para a gente terminar esse bloco, imagina o seguinte, gente. Essa é uma sociedade que ela é anônima. Ela vai ter firma ou denominação. Se a firma deveria ser constituída a partir do nome dos sócios, se ela é anônima e entram e saem sócios o tempo todo. O que é que eu quero dizer com isso? Das empresárias, ela é a única que só pode ter denominação. Mas, por que ser fácil se pode ser difícil? Mas não é difícil não, estou brincando. Existem 5 formas de composição do nome empresarial da anônima. 5 formas. A expressão SA pode vir no começo, a expressão SA pode vir no meio, a expressão SA pode vir no fim, que normalmente é onde ela vem, é no fim. Então, Unilever, produtos, né, de higiene, sociedade anônima. Então, pode vir no começo, meio ou fim. E ela não é sinônimo de companhia, então a expressão companhia pode vir no começo ou pode vir no meio. Companhia só não pode vir no fim, porque no fim é quando você suprime o nome de algum sócio. Então, por exemplo, companhia vale, tá? A expressão companhia no começo ou no meio. Agora, gente, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Desde a primeira aula, eu estou dizendo que, em regra, a firma tem nome próprio, a denominação não. Então, aqui ela é anônima, ela não tem nome próprio.
Mas, como forma de homenagem, tá? Aquela exceçãozinha de pé de página, pode constar o nome do fundador no nome empresarial da SA. Mas, professora, você não disse que era a firma que tinha um nome próprio? Ok, mas aqui é uma exceção. Como forma de você homenagear alguém. Professora, a pessoa precisa estar morta para ser homenageada? Não, gente. Você pode ser homenageada em vida também, é até melhor, né? Se eu constituísse uma sociedade anônima, eu ia querer que fosse meu nome. Renato Lima Pereira, Sociedade Anônima. Tá certo? Então, como forma de homenagem, pode constar nome próprio na denominação. Nosso tempo já acabou. E aí, né, vamos parar aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta, mas ainda falando sobre Sociedade Anônima, para terminá-la. Até daqui a pouco.